Que último junho e julho tivemos, né? Tipo, realmente foi uma baita Eurocopa, muita coisa divertida, grandes jogos, grandes festas, valeu muito acompanhar esse torneio. Como normalmente acontece nesses torneios aí, as minhas previsões não se concretizaram lá muito bem, né, vamos dizer assim. Mas eu consegui alguns acertos bons e no geral minhas análises não foram muito fora da realidade, até que deu certo. Apesar que eu tenho que tratar alguns pontos que eu não me saí tão bem assim. Mas vamos daí começar olhando como rolou cada grupo. O grupo A não foi nada muito chocante, mas falhei em duas coisas nas minhas análises. Eu, como muitos outros, postei bastante na Hungria, que vinha numa fase boa e mostrava ser um time muito duro. E eu acho que no jogo contra a Alemanha deu pra sentir mais isso, mas no final eles só conseguiram uma vitória nos acréscimos contra a Escócia, o que não bastou para eles passarem entre os melhores terceiros colocados. O que matou eles mesmo foi a estreia contra a Suíça. Aquela derrota por 3-1 complicou bem a situação deles, que no final foram eliminados na fase de grupos mesmo. A Suíça que fez novamente uma grande Euro. Eu não estava dando tanta bola para os suíços porque eles não vinham de seu melhor momento. Mas eu sabia de como era um time perigoso, só que eu via eles meio de fora de forma. Porém nesse torneio eu acho que eles acharam de novo a forma certa. E eles podiam muito bem ter ido até a semi dessa Euro. A Alemanha foi meio que esperado. Bem, a estreia foi acima do esperado. Porém de restante mostrando a volta de bom nível que já vinha percebendo nas últimas duas data FIFA e com seus jogadores, né? Mas ainda podendo ver deficiências. No grupo B as coisas não saíram muito longe do que eu tinha analisado. A Espanha dominou o grupo, até mais do que imaginava, pois pensava que a Itália ia conseguir tirar um empate deles. A Itália conseguiu ficar em segundo, né, até, mas foi a Croácia que foi diferente do que imaginava, né. Pô, eu imaginei que os croatas tinham condição de talvez chegar numa semifinal se passasse desse grupo. Mas no final eles só pararam como o pior terceiro colocado de todos os grupos. Eu tinha até falado que a Albânia podia ser problemática e decisiva no grupo, e foi realmente o que aconteceu. O empate com a Albânia da Croácia, né, foi o que eliminou eles. Foi um torneio decepcionante de vários jogadores croatas. A defesa em particular foi bem meia boca, né? Os caras como o Gvardiol não renderam o que se esperava deles. O grupo C foi meio fora do que imaginava. Tipo, as posições finais não estão muito fora das minhas análises, né? Mas essa porra de grupo só teve uma vitória, todos os outros jogos foram empates. A Inglaterra também não atendeu às expectativas, né? Uma das grandes favoritas do torneio, com um grande elenco e vindo de uma fase até boa em tempos recentes, na Copa de 2022, fizeram uma campanha respeitável, mostrando um bom futebol, e nas eliminatórias para essa Euro eles classificaram de forma invicta, conseguindo bons resultados. Mas quando chegou o torneio as coisas não foram tão boas quanto se imaginava. Os ingleses jogaram um futebol pouco inspirador, medíocre, Southgate não acertava o elenco, tipo, o cara deixou o Palmer como reserva o torneio todo. O Harry Kane, o Phil Foden e outros foram fracos no torneio. Quando se terminou a fase de grupos, a Inglaterra já tinha perdido seu favoritismo ao título. Parecia que o time estava muito inseguro e cometendo erros demais para chegar até a final, mas surpreendentemente eles conseguiram. No sofrimento, na incompetência dos adversários e sendo salvo por talentos individuais, eles conseguiram chegar à final. Fora isso, vimos a Sérvia fracassar mais uma vez e a Eslovênia passar de grupo pela primeira vez no torneio. Até os eslovenos representam melhor o legado iugoslavo do que a merda dessa Sérvia aí, hein? A Dinamarca pareceu até a certo ponto estar mais em forma do que em tempos recentes. O Eriksen jogou bem, mesmo não vindo de uma temporada forte dele com o seu clube. Ainda assim, não era o mesmo nível da Dinamarca da Euro passada em 2021. O grupo D certamente tomou rumos inesperados. Bem, não pela Polônia, que fez exatamente o esperado, né? Ficar em último no grupo sem fazer muita coisa. A Áustria mostrou por que era considerada por muitos o cavalo negro do torneio. Eu sabia muito de seu potencial e eu via bem como um time que poderia tirar o segundo lugar da Holanda, mas eu não achava que tinha o necessário para ser primeiro do grupo. Eu não só achava a França boa demais para perder o primeiro lugar, mas a Áustria também tinha seus desfalques, que no final não foram tão ruins quanto eu imaginava. O Lienhart, que estava lesionado quando eu fiz o vídeo do grupo D, e achava que talvez não desse para ele se recuperar, mas ele conseguiu, e foi bem usado pela seleção. Falando na França, esses fizeram uma fase de grupos bem abaixo do esperado. Independente de Mbappé com o nariz quebrado, né, os franceses só saíram desse grupo com uma vitória pouco inspiradora sobre a Áustria e empatou os outros jogos. No mata-mata eu acho que foram se mostrando mais atrativos, mas ainda assim sem mostrar o porquê eu e muitos viam ela como a grande favorita do torneio. A Holanda teve sensações mistas nesse grupo. Teve uma vitória convincente sobre a Polônia, eu acho que mereciam vencer da França, mas daí teve a derrota para a Áustria que os deixaram em terceiro lugar. Mas ainda assim, eu senti que o trabalho de Koeman estava rendendo melhor agora do que antes. E honestamente, a Holanda merecia ter chegado à final, ao meu ver. O grupo E, o grupo mais alternativo, foi no final o verdadeiro grupo da morte. Os 4 times terminaram empatados em pontos, 4, mano. A última vez que isso aconteceu num torneio grande foi no grupo E da Copa de 94. Realmente não tem como qualquer previsão ter saído lá bem demais com esse grupo aí. Bem, pelo menos eu acertei que a Bélgica não ficava em primeiro nesse grupo, mas quem eu botava fé para ficar em primeiro e ainda ia até as quartas, no final ficou em último, né? A Ucrânia não deu lá tão certo no torneio. O que ferrou com eles mesmo foi a estreia, perder de 3-0 para a Romênia foi de fuder, né? E depois eles foram se recuperando até, né? E podiam ter pego a liderança ainda se tivessem vencido da Bélgica, um jogo que eles até mereciam ganhar.
mas no final não deu certo. A defesa ucraniana acabou sendo bem falha nesse torneio e o ataque deixou a desejar. Dovbyk veio com expectativas altas, na final ele era o chuteiro de ouro da La Liga, mas saiu sem fazer gol nessa Euro. A Romênia certamente impressionou mais que a Ucrânia. Teoricamente podia ser visto como o time mais fraco do grupo, mas se saiu muito bem, em grande parte graças à estreia fantástica. A Romênia mostrou um estilo de jogo bem defensivo com contra-ataque perigoso. Eu tinha visto a força defensiva romênia antes, né, pelos poucos gols que tomaram nas eliminatórias dessa Euro, mas eu acho que eu não dei a devida consideração a essa questão da seleção, pois seus amistosos desse ano não me deram muita confiança nos romenos. Eu acho que esse aqui foi um dos erros de análise minha que mais me incomodou dessa Euro. E a Eslováquia, né? A Eslováquia acho que fez meio que o esperado. Bem, eu certamente não contava com a vitória sobre a Bélgica, mas o que eles mostraram na Euro acabou sendo meio que imaginava. Daí o último grupo, né, o F, tivemos bastante emoção aí. Já na estreia do grupo tivemos um dos melhores jogos dessa Euro inteira, né? O puta jogo bom esse Turquia e Geórgia. Os caras deram corpo e alma nesse jogo aí, fantástico. E a Turquia, que foi o que eu falei, tem potencial e talento, se as coisas se ajeitam, é um time muito perigoso, mas tem muita coisa que ainda acaba não se encaixando. A gente pode ver esses dois lados da Turquia nesse torneio, com o 3-0 que tomaram de Portugal e com a campanha no mata-mata, onde podiam muito bem terem chegado até as semifinais. Mas é uma seleção que tem muito para dar certo nesses próximos 2 anos, ainda mais com o seu craque Arda Güler, o João Guilherme turco. Ele parece o João Guilherme, eu não tô maluco não. E a Geórgia, esses aí foram a sensação da Euro. Eu aqui pensando se eles iam conseguir pontuar ou não no torneio. E daí eles vão lá além, né? E passam da fase de grupos, vencendo do mais difícil do grupo ainda. Aliás, naquele jogo contra Portugal, eles tiveram algumas chances para fazer 3-0, o que seria ainda mais louco. Eu sabia que a Geórgia não era mole, poderia ter um contra-ataque bem perigoso, com peças ofensivas boas. Até falei certinho que ia pontuar com a Tchequia, mas passar da fase de grupos é outra coisa. Falando em Tchequia, eles foram meio que esperavam. Tipo, time pouco interessante, mas que tem potencial para ameaçar oponentes mais duros. Afinal de contas, ameaçou o empate contra Portugal e Turquia. Mas no final de tudo, ainda são time meia boca e ficaram devidamente no último lugar. Já Portugal não fez uma Euro de impressionar muito. Mas também não foram mal, sabe? No jogo contra a Turquia se mostraram um time forte, e no jogo final deles contra a França até pode ser dito que jogaram melhor. E tivemos algumas performances individuais interessantes ao longo da Euro. Mas por que pode ter sido o último torneio de Cristiano Ronaldo não fizeram grande coisa? O que não é lá muito surpreendente. Portugal é uma seleção que tem seus momentos de brilho, genialidade, porque é um time que sabe bom, né, que tem jogadores bons, que sabe jogar, mas vacila demais. Quase sempre acaba decepcionando. E eu não acho que o Roberto Martínez é lá uma grande coisa de técnico que seria o que resolveria esses problemas. Mas falando nele, apesar das decepções, eu ainda acho que sai positivo a sua Euro. Tipo, nada pra vangloriar, mas eu acho sensato que ele continue no comando desse time para os próximos anos. O desafio agora será seguir em frente, provavelmente sem seus medalhões Pepe e Cristiano Ronaldo, né? Que não está confirmado, mas tudo vai indicando que esse foi o último torneio deles para Portugal. Indo para o mata-mata, não tivemos muitos resultados surpreendentes. A Itália ter sido eliminada nas oitavas para a Suíça não foi um choque. Eu já tinha arriscado que eles iam parar aí, só que no caso eu imaginava a Hungria como carrasco, mas no caso foi um outro time do grupo A. Os resultados mais próximos de surpresa foi a Turquia eliminar a seleção da Áustria, que vinha fazendo uma grande Euro, e era o time melhor, mais bem treinado, e também a Inglaterra, depois de tudo que não mostrou na competição, ainda conseguiu chegar até a final do torneio. Faltou competência por parte da Eslováquia e da Suíça para assegurar adequadamente a vitória que estavam conseguindo. Especialmente a Eslováquia, tomar no cu. Último minuto do jogo, os caras dão um espaço pro Belly andar aquela bicicleta e empatar o jogo, né? Assim não dá. Em relação aos campeões, a Espanha deixou bem claro no torneio todo que era a melhor equipe da competição. Era um time que eu tinha minhas inseguranças, né, em relação a eles antes, mas sabia que tinha condições para ir longe. Porém, ainda botava mais fé numa França, por exemplo. Só que os franceses não trouxeram lá o melhor do seu futebol nessa Euro. Não foi uma equipe muito eficiente, enquanto os espanhóis, eles, ao longo da Euro, foram tirando quase todas as minhas dúvidas em relação a eles. E quando esses dois se enfrentaram, o time melhor passou. A única coisa que fica para a Espanha para focar e melhorar é a sua eficiência de gols, que já é um bom avanço de anos recentes, mas tipo, eles tiveram jogos que podiam ter sido mais fáceis do que realmente foi. No jogo com a Itália, o placar foi barato. O completo domínio dos espanhóis deveria ter resultado num placar maior, e na final contra a Inglaterra, a Espanha não foi tão dominante, mas ainda assim deveriam ter feito pelo menos um gol a mais pela superioridade que exibiram. Mas fora isso, a Espanha tem um futuro promissor, né? A atual campeã da Nations League e agora da Euro, a Espanha deve vir como grande favorita para a próxima Copa do Mundo. Outra coisa, eu até que fui bem nos bolões que participei lá no Cartola. Nesse aqui eu fiquei no top 150 de 15 mil participantes, e nessa do Trave a Trave eu dividi a liderança com outros dois. Infelizmente o pessoal do Trave a Trave, um pouco antes da Euro começar, tinha decidido em mudar o bolão premiado para um outro, e acabei não vendo, então a única coisa que dá pra fazer com essa minha pontuação do Cartola é exibir pros outros.
Até mais, pessoal. Daqui a pouco sai o vídeo da pós-Copa América.